Pare por um segundo e olhe ao seu redor. Quase tudo o que você vê, toca ou acredita que possui, na verdade, está apenas emprestado. Se você fechar os olhos e pensar no que restaria se o mundo lá fora parasse de funcionar, o que sobraria de verdade? A maioria de nós passa a vida inteira tentando segurar água com as mãos abertas. Nós nos agarramos a cargos, a contas bancárias, a admiração de pessoas que mal conhecemos e até a saúde do nosso próprio corpo, como se tivéssemos algum contrato de exclusividade e permanência com essas coisas. Mas a verdade nua e crua é que a vida pode retomar qualquer um desses itens sem nos pedir licença, em um estalar de dedos. E quando isso acontece, o que geralmente sobra é um rastro de frustração, medo e uma sensação de que fomos roubados. Mas como alguém pode ser roubado de algo que nunca foi realmente dele? O comportamento humano médio é pautado por essa ansiedade constante de controle sobre o externo. Nós acordamos e dormimos monitorando o que os outros pensam, como o mercado se comporta, ou se aquela pessoa específica vai agir do jeito que esperamos. É um peso absurdo que carregamos nos ombros todos os dias. Esse desejo de que o mundo se molde à nossa vontade é a raiz de quase todo o nosso cansaço mental. É como tentar dirigir um carro onde o volante está nas mãos de um desconhecido sentado no banco de trás. Você faz força, tenta girar o painel, grita orientações, mas o carro continua indo para onde as circunstâncias mandam. O impacto disso na nossa vida real é uma sensação persistente de vulnerabilidade. Se a sua paz depende de o trânsito estar bom, de o seu chefe estar de bom humor ou de o seu plano para o final de semana dar certo, você não é o dono da sua vida. Você é um refém da sorte. O estoicismo, quando despido de termos técnicos e de nomes de filósofos antigos, trata exatamente dessa separação entre o que é seu e o que é do mundo. As estátuas são estoicas porque permanecem inteiras, não importa o clima, mas nós temos a vantagem de poder escolher nossa postura interna. Existe uma única propriedade privada que é absolutamente inviolável, uma zona de segurança onde ninguém, nenhuma crise econômica e nenhuma perda pessoal consegue entrar sem o seu consentimento. Essa posse real não é algo que você compra ou conquista no mundo exterior. É algo que você exerce, é a sua capacidade de decidir como processar o que acontece e qual valor atribuir aos eventos. Muitas vezes, achamos que ser forte é ter o poder de mudar as coisas ao redor, mas o poder real é ser a única pessoa capaz de decidir se o que aconteceu lá fora vai te destruir por dentro ou não. Quando você entende que a sua mente e a sua capacidade de julgar os fatos são as únicas coisas que você realmente possui, o resto do mundo começa a parecer muito menos assustador. Você para de brigar com a chuva e começa a focar em como vai caminhar sob ela. Essa mudança não é motivacional, é puramente lógica e prática. É sobre parar de investir energia em ativos que não te pertencem e começar a cuidar do único território onde você é, de fato, o soberano. É sobre descobrir que, mesmo perdendo tudo o que o mundo valoriza, você ainda pode manter a única coisa que realmente define quem você é: a sua autonomia sobre si mesmo. Imagine que sua vida é um território dividido por uma linha muito clara, mas que passamos a maior parte do tempo tentando apagar. De um lado da linha está tudo o que você controla: seus julgamentos, suas intenções, suas escolhas e a forma como você decide reagir ao que acontece. Do outro lado está o resto do universo: o clima, a economia, a opinião dos outros, o trânsito e até o funcionamento do seu próprio corpo. O estoicismo não é sobre ignorar o que está do outro lado, mas sobre entender, de forma quase matemática, que investir sua paz de espírito ali é um erro de cálculo. É como tentar apostar todas as suas economias em um jogo onde você não conhece as regras e não tem influência sobre o resultado. A reação comum,
Quando algo sai do trilho, é o embate direto com a realidade. Se alguém te insulta no trabalho, a resposta automática é a raiva ou a tentativa de provar que o outro está errado. Você entrega a chave do seu bem-estar para aquela pessoa. Se ela pedir desculpas, você se acalma. Se ela continuar gritando, você adoece. A postura estoica inverte essa lógica. Ela interpreta o insulto não como um ataque, mas como um evento externo, tão impessoal quanto uma chuva forte. Você não fica com raiva da chuva por ela te molhar. Você simplesmente abre o guarda-chuva ou aceita que vai se molhar e segue o caminho. O estoico entende que a ofensa só ganha poder se você concordar com ela. Se você não der o seu sim interno ao dano, o dano simplesmente não existe no seu território privado. Essa visão prática exige uma vigilância constante sobre as nossas decisões internas. Pense em uma promoção que você não recebeu. A reação padrão é o sentimento de injustiça, a comparação com o colega e dias de desânimo. Na prática estoica, você separa os fatos. Eu trabalhei bem. Isso estava sob seu controle. E a empresa escolheu outra pessoa. Isso não estava. Onde está o seu valor real? No seu trabalho ou na escolha da empresa? Se você coloca seu valor na escolha alheia, você se torna um escravo de circunstâncias que não domina. Se você mantém seu valor na qualidade da sua entrega, você permanece intacto, independentemente do cargo que ocupa. O segredo aqui é o que chamamos de uso das impressões. Cada coisa que nos acontece chega até nós como uma informação bruta, uma impressão. Nós temos o hábito de colocar etiquetas nessas informações imediatamente. Isso é terrível. Isso é maravilhoso. Que tragédia. A prática estoica sugere que você segure a etiqueta por um momento. Um pneu furado não é ruim, é apenas um pneu furado que requer uma troca. A demora no aeroporto não é um desastre, é apenas tempo extra em um lugar onde você não planejava estar. Ao simplificar a linguagem que usamos internamente para descrever o mundo, removemos o peso emocional desnecessário. Você começa a perceber que a única coisa que realmente pode ser ruim é a sua própria falha de caráter ou a sua perda de controle sobre si mesmo. Tudo o resto é apenas o mundo sendo o mundo, e você, mantendo a sua integridade, permanece como o único dono do seu silêncio e da sua clareza. Trazer essa mentalidade para o chão da vida exige menos teoria e muito mais atenção aos pequenos intervalos entre o que acontece e como você responde. No dia a dia, a aplicação real começa no silêncio. Imagine que você está em uma discussão familiar onde as palavras começam a subir de tom. A reação comum é o revide, o desejo de ter a última palavra, de ganhar a briga. A aplicação consciente aqui é o reconhecimento imediato de que a boca do outro e as ideias dele não te pertencem. O seu controle termina na ponta do seu nariz. O silêncio, nesse contexto, não é submissão. É a demonstração máxima de posse sobre si mesmo. Você escolhe não entregar sua estabilidade para alguém que, naquele momento, nem sequer tem controle sobre a própria raiva. Essa postura se estende para situações fora do óbvio, como a forma como você lida com a tecnologia ou com o tempo de espera. Quando o computador trava no meio de um trabalho importante ou quando o sinal de internet cai justamente numa reunião, o teste não é técnico, é de caráter. Onde está o seu foco? No aparelho quebrado ou na sua capacidade de manter a calma e buscar uma alternativa? Aplicar o estoicismo na vida real é entender que o imprevisto é a regra, não a exceção. Se você acorda esperando que tudo funcione perfeitamente, você já começa o dia derrotado. A escolha consciente é antecipar que coisas vão quebrar, pessoas vão falhar e planos serão alterados. Quando você aceita isso como parte do pacote de estar vivo, o impacto emocional desses eventos diminui drasticamente. Outro ponto fundamental é a gestão da nossa atenção.
Vivemos em uma era onde todos querem um pedaço da nossa mente. Notificações, notícias alarmistas, polêmicas de redes sociais. Aplicar a soberania interna significa filtrar rigidamente o que merece entrar no seu território. Pergunte-se: isso que estou lendo ou ouvindo agora é algo que eu posso mudar? Se a resposta for não, por que você está permitindo que isso altere o seu batimento cardíaco ou o seu humor no jantar com sua família? A postura real é o desapego informativo daquilo que é inútil. É focar na tarefa que está diante de você, no café que você está tomando, na conversa que você está tendo agora. Muitas vezes achamos que o controle estoico é uma rigidez fria, mas na verdade é uma leveza prática. É o entendimento de que, se você não possui o resultado, você possui o esforço. Você faz o melhor que pode em um projeto, revisa cada detalhe, dedica as horas necessárias. Isso é seu. O resultado final, se o cliente vai aprovar ou se o mercado vai aceitar, já não é mais problema seu. Se você vincula sua satisfação ao seu empenho, você nunca fracassa. O fracasso só existe quando você coloca sua meta em algo que depende do sim de outra pessoa. No cotidiano, isso significa deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que você agiu com integridade, independentemente de como o mundo girou lá fora. Essa é a única forma de caminhar pela vida sem ser empurrado pelas circunstâncias, mantendo uma direção firme mesmo quando o vento sopra para o lado oposto. No fim das contas, a vida não é um acúmulo de troféus, mas um exercício de subtração. Nós passamos décadas acreditando que somos a soma das nossas posses, dos nossos títulos e das pessoas que nos cercam. Mas a maturidade real chega quando percebemos que somos apenas aquilo que sobra quando tudo isso é retirado. Se um incêndio levasse sua casa, se uma crise apagasse seus investimentos e se o tempo mudasse o seu rosto, quem sobraria ali? A resposta para essa pergunta é a única coisa que você realmente possui. É a sua consciência, o seu caráter e a sua capacidade de decidir o que fazer com o momento presente. Viver com essa clareza não traz uma euforia passageira, mas uma calma profunda e silenciosa. É a liberdade de não precisar que o mundo te valide para que você se sinta inteiro. Você para de pedir permissão para estar em paz. Quando você entende que o seu território interno é inviolável, as tempestades lá fora perdem o som. O chefe que grita, o plano que falha ou o comentário maldoso na internet tornam-se ruídos distantes, incapazes de alterar a frequência da sua mente. Você descobre que a maior riqueza do mundo é não desejar o que não depende de você. Essa segurança não vem de um treinamento exaustivo ou de fórmulas mágicas, mas de uma decisão simples e diária. A de olhar para o espelho e saber que, aconteça o que acontecer hoje, você continuará sendo o dono da sua própria vontade. O mundo pode tirar o seu conforto, o seu dinheiro e até a sua liberdade física, mas ele nunca poderá tirar a sua dignidade de escolher como enfrentar cada um desses fatos. Essa é a sua única propriedade real, é o seu único refúgio seguro. E, estranhamente, é a única coisa que você nunca perderá, a menos que você mesmo decida entregá-la. O resto é apenas cenário. O que importa é quem você escolhe ser enquanto o cenário muda. A vida acontece lá fora, mas quem decide o peso dela é você.